Chega mais, torcida alvinegra, torcida do Botafogo, ligadinha aqui na segunda edição do Plantão Glorioso aqui no nosso canal. Chegamos a 43 mil, chegamos a 43 mil seguidores, graças a vocês. Faltando um diazinho aí para o fim do ano, conseguimos bater mais uma marca histórica, 43 mil seguidores. Gente, é absurdo, há 2 semanas tinha feito a live dos 40 mil. Hoje, 30 de dezembro, chegamos a 43 mil e o crescimento não pode parar. Por que o crescimento não pode parar? Porque o Botafogo também não para de trazer boas notícias. Gente, a notícia de hoje é maravilhosa. Vou trocar uma ideia com vocês. Jorge Braga, mais uma vitória fora dos campos, deixando o terreno pavimentadíssimo para Eagle Holdings, para John Textor, nessa due diligence, fazer um trabalho rápido, certeiro, e os 120 dias de planejamento, 4 meses, que é a previsão, que isso possa, quem sabe, acontecer na metade do tempo, graças a Jorge Braga, que vem conquistando vitórias atrás de vitórias. Sabe um substantivo que a gente nunca mais vai ver aqui no Botafogo? Chama-se penhora. Penhora, nunca mais penhora. Sabe por quê, gente? Uma vitória incrível do Botafogo, faltando um dia para terminar o ano de 2021 e a gente consegue mais uma vitória dessas. Já havíamos conseguido a suspensão de qualquer penhora na esfera civil, já havíamos conseguido também na esfera civil e na esfera trabalhista. Isso, na esfera civil e na esfera trabalhista. Suspensão de qualquer penhora, porque o Botafogo conseguiu entrar na fila de pagamento na Justiça, autorizado pela Justiça, foi colocado nas filas de pagamento com 20% de sua receita mensal destinadas a pagamentos destas dívidas cíveis e trabalhistas. E muita gente se perguntava, tá, mas o Botafogo deve muito à Fazenda. Galera, eu trabalhei pouco tempo, né? Não posso nem dizer qual a vara, né? Mas trabalhei na vara de Fazenda, numa das varas de Fazenda. E quando eu olhava os processos do Botafogo, cara, dava uma agonia, né? Porque realmente eram pesados, eram tributos pesadíssimos, dívidas pesadíssimas, dificilmente o Botafogo conseguiria pagar, e aí tem que ficar colocando um bem para garantir a dívida, era uma coisa horrível. E agora Jorge Braga, Botafogo e essa diretoria que está de parabéns, conseguem fazer um acordo para parcelar 175 milhões de dívidas tributárias e previdenciárias. Isso é fruto de um acordo que vem sendo costurado há meses entre o CEO Jorge Braga e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, permitindo que o Botafogo tivesse uma redução do seu passivo de mais de 50%. Gente, 50% da redução da dívida tributária e previdenciária, porque o Botafogo apresentou um plano para fazer o acordo de pagamento dessas dívidas. É um dinheiro que a Fazenda não veria. É um dinheiro que a Fazenda não veria nunca. Então, para todo mundo, para os credores principalmente, para todo mundo, é ideal que um clube tenha um plano de pagamento de suas dívidas. Então agora, gente, o Botafogo não tem nada que possa fazer penhora das contas do clube. Graças a essa administração que está, repito, está de parabéns. Então, não há mais fantasma civil, trabalhista, nem tributário e nem previdenciário. Vou trazer a fala aqui do Jorge Braga, porque merece. Após meses de discussão junto à Procuradoria, foi possível estabelecer qual seria a melhor forma de transação para o Botafogo realizar a renegociação da sua dívida tributária. Tendo em vista a nossa capacidade de pagamento e na credibilidade de um trabalho profissional. Veja como profissionais na área, eles mudam a maneira de um judiciário, de uma empresa de fora, enxergar a sua competência. E aí, credibilidade, que é uma palavra que nunca apareceu nos corredores do Botafogo, isso aí nos últimos 30 anos, voltou a aparecer. É uma enorme vitória, diz o Jorge Braga, fruto de um sólido projeto de reestruturação da dívida elaborado pela nossa equipe interna de funcionários e com o apoio de renomados escritórios de advocacia na área tributária. É isso. Quem quer ser o melhor tem que estar com os melhores.
e o Botafogo finalmente entendeu isso quando profissionalizou todos os seus processos, seja dentro de campo e principalmente fora de campo. Super vitória do Jorge Braga, super vitória da administração do Orcésio Melo e a vitória do Botafogo, tá certo, gente? Bom, falei aqui da due diligence, que é um procedimento extremamente comum, né, nessa fase de aquisição de uma empresa adquirindo uma outra, né, extremamente comum, e é exatamente para ver como estão as contas, né, uma espécie de reconhecimento do meu cliente. Né? Eu preciso saber quem é o meu cliente, como estão as contas, como estão as coisas, né? Um procedimento extremamente normal e necessário. E o Jorge Braga tem feito um serviço utilíssimo para o Botafogo, porque com tudo isso que tem sido feito, essa diligência vai ser muito mais simples e a credibilidade da equipe do Botafogo, dessa equipe interna que está trabalhando com o Jorge Braga, certamente vai valer muito e vai colocar muito em conta para que o Botafogo, o mais rápido possível, possa logo fechar esse procedimento de aquisição da Sociedade Anônima do Futebol. Vou trazer a fala também do vice-presidente do Botafogo, Vinícius Assunção, sobre Luiz Oyama. O Botafogo tem hoje e amanhã para exercer a prioridade de compra do jogador. O jogador, falei aqui na nossa live de 11 horas, né? Tem vontade de ficar no Botafogo e deixou muito claro que está com o Botafogo a bola. Né? E o vice-presidente do Botafogo, Vinícius Assunção, também afirmou que há o interesse do clube em ficar com o jogador. Vinícius Assunção abre aspas para ele. De fato, temos interesse em ficar com ele aqui. O que está faltando para a gente é um pouquinho só de caixa. Se tivéssemos um pouco mais de dinheiro disponível, certamente já teremos feito um investimento nele. Mas ainda estamos negociando. Bom, não é uma fala muito esperançosa, né? Mas, enfim, o importante é que o Botafogo continue negociando, né? Até porque tudo que está acontecendo com o clube, tudo que está acontecendo com o Botafogo, assim que o investimento inicial for aportado, o Botafogo teria condições de trazer o Luiz Oyama em definitivo. A questão é que se virar leilão, irmão, se virar leilão, aí aborta a missão, porque o Botafogo não vai ficar pagando acima do que o mercado exige de um atleta que tem potencial, mas que na sua carreira jogou pelo Mirassol e pelo Botafogo uma Série B. Né? Então, muita calma nessa hora. Mas, enfim, o Botafogo também tem vontade e diz o vice-presidente que ainda está negociando. Gente, como hoje é dia de TBT, lamento muito aqui que a gente não vai ter os vídeos, né? Mas eu gostaria de compartilhar com vocês o meu top 7, de Caio Martins. Né? Hoje saiu a notícia no Diário Oficial do Executivo de que o Botafogo entregou, depois de 33 anos, a administração, devolveu a administração do estádio no Caio Martins, em Niterói, para o estado do Rio de Janeiro. Beleza? Então, ok, é isso. Era uma despesa. O Caio Martins estava bem sucateado, né? O Botafogo também já estava subaproveitando o estádio. E boas lembranças, é o que a gente tem do Caio Martins. Caldeirão, Caio Martins pulsava, o Botafogo tem um aproveitamento muito bom lá em Niterói. E eu trouxe aqui um top 7, não vou dizer que são as 7 partidas mais importantes da história do Caio Martins, teria tantas histórias para contar aqui para vocês teriam para me contar de Caio Martins, de Botafogo, mas eu fiz o meu top 7 e vou passar para vocês aqui, vou compartilhar com vocês, ver aí quem lembra desses jogos. Eu não coloquei, por exemplo, Botafogo e Santos, né, que foi o maior público do Caio Martins, em 1992. O Botafogo venceu por 2-0 o Santos, foi o maior público, mais de 13 mil pagantes. Caio Martins era canhadinho mesmo, né, era um caldeirãozão. Não coloquei, por exemplo, a goleada do Botafogo sobre o Goiás, no Campeonato Brasileiro, em 1992. Não botei Botafogo rebaixando o Grêmio, em 91, ganhando por 3-1. Eu coloquei o top 7, meu, Guilherme Cardoso, e quero ver se vocês concordam com pelo menos algumas dessas partidas aí. A primeira que eu elenquei, estou indo na ordem cronológica, né? É Botafogo e Atlético Mineiro, que na verdade é o meu top 1. Né? Para mim é o maior jogo que eu já vi no estádio Caio Martins. Botafogo e Atlético Mineiro, 1993, semifinal da Conmebol Sul-Americana. Botafogo tinha tomado um pau lá do Atlético Mineiro no Mineirão por 3-1, né? Jogou mal pra caramba. Golzinho do Simval foi salvador. E aí o Botafogo partiu para uma tática com 4-2-4. Marcelo Carioca, que era um dos atacantes desse jogo, ele disse que não era
tática suicida não, era muito bem pensada, né? E obviamente era, caso Alberto Torres que estava ali por trás de tudo isso. E o Botafogo partiu com tudo para cima do Atlético Mineiro, encurralou o Galo. Acho que o Galo não esperava que o Botafogo fosse tão violentamente pro ataque. O Botafogo fez 1-0, gol do Simval. O Botafogo fez 2-0 com o gol do Rogério Pinheiro. O Botafogo fez 3-0 no segundo tempo com o gol do Eliel. Cara, e o estádio explodiu. No terceiro gol, o Marcelo Carioca cai até assim, extasiado, estufado assim no campo, né? Completamente cansado. O Botafogo correu muito aquele jogo. Eu não me lembro de um jogo em que todo mundo tenha corrido tanto para tirar uma vantagem, né, de 2 gols de diferença. O Botafogo não quis levar para os pênaltis. O Botafogo queria a classificação no tempo normal e conseguiu. O estádio quase foi abaixo, cara. O estádio quase foi abaixo. Foi um dia histórico para mim. Botafogo 3, Atlético Mineiro 0, 1993, semifinal da Conmebol, e a gente ganharia esse torneio sul-americano. Segundo lugar, cara, eu coloco a estreia do Túlio Maravilha, que foi a maior goleada do Botafogo no estádio. Esse placar se repetiu algumas vezes. O Botafogo venceu o Canto do Rio por 6-0, venceu o Goiás por 6-0, e venceu o América também por 6-0 no Caio Martins, na estreia de Túlio Maravilha em 1994, fazendo 3 golzinhos só para garantir o cartão de visitas, né? Então, Túlio Maravilha, com estreia de gala no Fogão em 94, metendo 3 para cima do Mecão. Terceiro, não vou dizer terceiro lugar não, na sequência, né? Eu destaco uma partida que eu fui, Botafogo e Grêmio, em 1994. O Botafogo venceu o Grêmio com passe do Túlio, um passe açucarado do Túlio, gol do Juninho, camisa 10 do Botafogo, Juninho meio campo, jogava muita bola, e o Botafogo venceu o Grêmio por 1-0, se classificando para as quartas de final do Campeonato Brasileiro de 94. Caio Martins também estava pulsando, 10 mil pessoas, estádio lotado, e o Botafogo vencia aquele time mais ou menos do Grêmio, mas o Grêmio jogou fechadinho, dificultou, e o Botafogo, na categoria de Túlio Maravilha, deu um passe açucarado pro Juninho, só na saída do goleiro, fazer 1-0 Fogão, e o Fogão classificado para as quartas do Brasileirão de 94. 95 também tem um jogo, para mim, importantíssimo, né? Porque o Botafogo pegava o Bicho-Papão. O Bicho-Papão já havia 2 anos, era o Guarani. Em 94, o Guarani se classificou para as fases finais do Brasileirão e tinha um timaço, né, cara? Só ali o quarteto era Fernando Diniz, Amoroso, Djalminha e Luizão. Pô, não era pouca coisa não, né, cara? E o Botafogo no Caio Martins, logo com 4 minutos de jogo, tomou 1-0, gol do Fernando Diniz em 95, né? Estádio lotado também. E conseguiu, com a expulsão de Djalminha e Luizão, dessas coisas que acontecem só com o Botafogo, Djalminha e Luizão expulsos, cara. E o Botafogo conseguiu, obviamente, uma virada. O Guarani jogou todo atrás o jogo inteiro, mas não deu. Túlio empatou de pênalti e no segundo tempo o Pantera fez 2 gols. O Botafogo venceu o Guarani por 3-1. Guardo também com muito carinho, 1998, o Botafogo tinha feito um início de temporada muito bom, ganhando o Rio-São Paulo para cima do São Paulo. Depois fez um campeonato carioca fraco, né, não foi muito bem. E começou o Campeonato Brasileiro naquela expectativa. O time era bom, né? Ataque era Bebeto e Túlio. E aí o Botafogo emplacou logo no início do campeonato uma goleada para cima do São Paulo em 98, 3-0. Túlio Maravilha metendo gol. Bruno Quadros, quem lembra aí do Bruno Quadros, filho do saudoso Raul Quadros, abriu o placar. Túlio Maravilha de cabeça fez 2-0. E o França, aquele meio campo volante França, eu gostava dele, camisa 8, uma pancada, 3-0 de falta. O Botafogo caprichou para cima do São Paulo, que era um freguesaço do Botafogo. E aí, os 2 últimos jogos, 6 e 7, eu vou destacar da Série B em 2003, porque o Caio Martins foi o nosso alçapão, né, gente? Caio Martins foi o nosso alçapão, torcida jogou junto o campeonato inteiro da Série B, só subiam 2, né? Subiram Botafogo e Palmeiras, né? Deu a lógica, deu a camisa, e eu destaco as 2 partidas, as 2 últimas partidas do Caio Martins, foram importantíssimas. Botafogo 3, Sport 1, porque o Botafogo ali encaminhou o seu acesso, né, para cima do Sport no quadrangular final, que era Marília, Palmeiras, Sport e Botafogo. Fogão venceu o Sport por 3-1, gols do Leandrão, gols do Almir e do Edivaldo, cara. Edivaldo, que era o atacante, era reserva, entrava e fazia uns golzinhos. O Botafogo venceu o Sport por 3-1, encaminhando bem o seu acesso. E o jogo, fechando aí, número 7,
Botafogo 3, Marília 1. Não tem como não lembrar dessa partida. E o gol especial que está no coração de todo mundo, aquele petardo do Sandro, abrindo o placar pro Fogão, Botafogo 1, Marília 0. E depois o Camacho batendo pênalti 2 vezes, fazendo 3-0 pro Botafogo. Nem me recordo quem fez o gol de honra do Marília, não sei se foi o Camando Caia, não me recordo agora, também pouco interessa. Mas esse aí é um TBT sem vídeos, mas compartilhando memórias com todos vocês. Gente, fico por aqui. Um grande abraço a todos e saudações alvinegras. Valeu!